Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Esse é um vídeo que eu vou ter que explicar alguns detalhes interessantes que, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que fala sobre a palavra apostasia. Algumas pessoas, alguns teólogos, né, uma boa parte dos teólogos, eles interpretam sendo como no sentido de partida. Hélio de Menezes é um deles, Marcos Branconato e outras pessoas, e eles se embasam em traduções mais antigas, citam King James, citam várias versões antigas. Aí num dado momento da história falam, olha, foi por causa da King James, foi por causa do Theodor Beza, foi por causa que tal pessoa alterou isso e teve uma influência muito grande durante toda a Bíblia. Na verdade eu vou mencionar que eu vou pegar aqui Hélio de Menezes, aqui a LTT, o estabilo da LTT, só para pegar com precisão os textos que ele utiliza, que são interessantes, são relevantes, né? 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, 2, verso 3, 2, verso 6, 2, verso 3. Bíblias moderninhas adulteram o homem do pecado, hamartia, homem de desprezo, extirpam, destrói colchetes, como se fosse aqui. O grego, 2 verso 3, retirada. O grego, 646, apostasia, muitas vezes não significa apostasia da fé. Quando aparece isoladamente, sem ser seguida da fé, então substantivo, tal. Aí ele vai mencionar algumas bíblias aqui. Todas as 7 traduções, e respeitamos muitíssimo, a de Tyndale, a Bíblia inglesa anteriores a King James, traduziram apostasia por partida, somente a partir da King James 1611, infelizmente a palavra foi transliterada ao invés de traduzida. Isto sempre tem o perigo de causar confusão. É um detalhe muito interessante, porque todas as Bíblias antes de 1611. Só que no vídeo anterior eu peguei todos os dicionários que eu tinha na época e perguntei para a aluna minha que mora na França, que ela tem os dicionários também em francês. Peguei no inglês, no francês, no português, e sempre traduzido apostasia, né, apostasia do grego por apostasia, né, no sentido de apartar-se da fé, no caso de 2 Tessalonicenses. Todos os dicionários colocam isso. E por que eles fazem isso? Devemos observar que o estudo linguístico ele teve um avanço muito grande nos últimos anos. E assim, esse período aqui de 1500, 1600, a gente tinha acabado de... Tivemos o iluminismo como parte... Eu tenho que confirmar a data aqui do iluminismo, mas tivemos um movimento iluminista, tivemos também o nascimento da Reforma Protestante, um novo aprofundamento de volta ao estudo do grego, né, advindo do iluminismo. E existe uma data-chave que é a partir de 1800. É interessante que a partir de 1800 foram feitas grandes descobertas na área de arqueologia, na área da linguística. Houve um avanço muito grande, entende? Então assim, essas Bíblias mais antigas, elas fazem parte da história protestante, elas fazem parte da interpretação. É interessante observar, você analisar lá a Vulgata Latina de São Jerônimo, as Vetus Latinas. Eu acho interessante. Mas a gente tem que analisar que existe uma coisa chamada os avanços linguísticos. Como assim, Adolfo? O que você está dizendo? Os grandes dicionários, eles surgiram todos a partir de 1850. Todos os grandes dicionários do grego, do hebraico, acho que do latim também, acho que do latim capaz de ter antes, mas eu vou me aprofundar mais na questão do latim futuramente. Mas eu posso confirmar para vocês, afirmar aqui que do grego e do hebraico, os grandes dicionários eles surgiram a partir de 1850. Talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Então assim, eu tenho o dicionário de Henry Taylor, que eu cito muito, ele foi publicado em 1889. Eu tenho aqui o dicionário de Gesenius, por exemplo, ele foi publicado em latim em 1833, e ele que fez uma grande gama então, da tradução do hebraico. O cara foi um grande lexicografista, católico porventura, se eu não me engano,
ele morava na Itália, então possivelmente era católico. Então existem grandes descobertas de papiros por um cara chamado Adolfo Deissmann, né? Adolfo Deissmann. Então você tem um avanço muito grande da linguística nesse período, no período de 1850, um pouco antes, um pouco depois. Então o que acontece? Os lexicografistas, os linguistas, eles entenderam que esta palavra aqui, apostasia, ela, no contexto de 2 Tessalonicenses, ela tem o sentido de separação da fé. É claro, ela vem de uma raiz de uma outra palavra, afisteme, mas partir significa afastar-se. E no sentido de 2 Tessalonicenses, dá de partir de apostasia, né? Afastar-se da verdadeira religião. Esse é o sentido de 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Né? Mas existe toda essa outra parte da história. Uma coisa que eu aprendi bem interessante, por exemplo, se você pegar João Calvino, ele fazia uma tradução muito interessante de 1 Coríntios 15, verso 2, se eu não me engano, e Atos 20, verso 7. Mas por que ele tinha uma visão? Porque na época o estudo da gramática dava muito espaço para primeiro dos sábados, alguma coisa assim. Só que no estudo moderno, se você pegar as gramáticas modernas, pegar o léxico de Edward Robson, que é de 1800 e pouquinho, se vocês pegar a gramática do Walter Robson, pegar as gramáticas, esses estudos mais profundos, eles vão mencionar que lá não, que o sabaton precedido de um número, normalmente ele se refere a um dia da semana, né? Então, protokaiton sabaton, no caso de 1 Coríntios e Atos 20, verso 7, eles sempre vão ser o primeiro dia da semana, assim como outros casos da Bíblia, né? Mais outros versos. Eu tenho vídeos específicos sobre isso. Então assim, o João Calvino, ele tinha uma interpretação que hoje nós não temos dela. Por quê? Porque o estudo gramatical dele tinha essa limitação. A mesma coisa podemos pegar com Lutero. Lutero, ele tinha a limitação de pesquisar dentro do que ele estudou. Então assim, e hoje estamos 400 anos depois, 500 anos de reforma, não, 500 anos de reforma, 500 anos depois que a reforma começou, e temos grandes avanços linguísticos. As primeiras traduções católicas, pegando aqui as traduções católicas, se a gente pegar as primeiras traduções católicas, elas tinham muitas falhas mesmo. Né? Assim, eram advindas da Vulgata Latina, tinha um linguajar muito tendencioso. Hoje, até falando com católico, hoje se você pegar algumas traduções católicas, elas são muito boas. Né? A Bíblia de Jerusalém, ela tem um viés liberal, né? Mas um linguajar um pouco católico, mas é uma boa Bíblia em si. Você vai ver muitos teólogos falando bem. Eu vejo muita gente utilizando a Bíblia ecumênica, né? Até o próprio Leandro Quadros utiliza muito a Bíblia ecumênica. Então assim, eu pessoalmente não gosto, eu prefiro a corrigida fiel, a velha e boa corrigida fiel. Então existiu um negócio chamado avanço linguístico. Avanço linguístico. Se você pegar os dicionários mais antigos, eles vão sofrendo revisão. Conversando com o Leandro Formic, ele falou assim, ó, meu livro, o livro dele tem 120 páginas, ele vai lançar uma segunda edição futuramente aí. E ele falou que aumentou umas 70 páginas. Então, imagine, dicionários mais antigos, eles vão sendo aumentados com a luz de novas descobertas. Adolfo Deissmann, 1890. Ele descobriu um monte de papiro grego, e ele começou a fazer análise lá desses manuscritos em grego. Não era do Novo Testamento em si, mas eram manuscritos gregos ali do período de 2000, no período de Cristo, pós-Cristo, um pouco antes, não sei bem. E ele descobriu que o grego bíblico era um grego chamado grego koiné. Até então havia sim uma discussão dentro da teologia se o grego era um grego eclesiástico, era um grego único. Não, e descobriu-se que o grego bíblico era o grego koiné. Mas foi o que? A luz das descobertas. 1890, pouquinho tempo atrás. A mesma coisa a gente pode aplicar a dicionários, aplicar a traduções, aplicar a pessoas. Né? Então a gente tem que analisar dentro do seu contexto também
uma tradução, uma análise de uma palavra, o desenvolvimento dela, ou por que foi traduzido assim, por que ali, dentro de todo o seu escopo literário e histórico. Não adianta a gente falar alguma coisa, né? Mas existe muita coisa para se avançar, existe muita coisa para a gente trabalhar. É algo fascinante, esse é um assunto fascinante, né? E eu expliquei, falei, olha, você pode pegar qualquer dicionário, cara, qualquer dicionário, hoje, de 1800 para frente, eu tenho alguns aqui, e assim, alguns, né, que eu sei que foram publicados nesse período. E assim, sempre a apostasia vai estar transliterada e tendo o sentido de apartar-se da fé. Não no sentido de partir, mas partir para onde? Não tem sentido. A questão aqui fala-se da apostasia, da separação da fé. Né? É o próprio texto aqui, vamos abrir na Corrigida Fiel, por favor. Né? A gente fala do texto em si, né? 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ora, rogando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vossa reunião com Ele. Ora, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja, ele está falando aqui, antes que venha a partida, venha a retirada. Não, ele está falando antes que venha a apostasia. Apostasia é o que? Apartar-se da fé e veja só, e se manifeste o filho, o homem do pecado, o filho da perdição. Então o foco de Paulo está escrevendo aqui, ele está aconselhando o pessoal, olha gente, cuidado aí. Cuidado com apartar-se da fé, antes vai ocorrer tudo isso, mas vão se apartar da fé e vai vir o filho do homem. É assim que funciona. Então a gente tem que analisar com carinho, né? Ver também o contexto e tal. Mas fiquem com Deus. Esse vídeo foi mais assim. A gente sempre está se mantendo atualizado. Por exemplo, tem um dicionário Lounida, né? Pela Sociedade Bíblica do Brasil. Tipo assim, foi publicado em 1980 em inglês, né? Então ele traz muita questão do avanço. Então é isso, né? Eu estou mencionando ele aqui em 1980, ele traz a apostasia como a questão da fé. Então assim, a gente tem que estar analisando, atualizando os conhecimentos. Claro, analisar as velhas traduções, elas são fascinantes, né? Eu até penso em futuramente aí pegar e estudar aí quem futuramente aí um dia que estudar a Bíblia de Lutero, por exemplo, eu tenho muito interesse, né? Imagine, estudar um alemão de 500 anos atrás, Lutero teve que inventar palavras porque não tinha no vocabulário alemão, né, da época. Então, assim, tem coisas que a gente tem que respeitar. O período histórico, temos que respeitar o período histórico que foi escrito e analisar os avanços linguísticos do estudo sobre si, né? Sobre determinados temas, inclusive algumas palavras. Calvino passou por isso, né? Essas traduções passaram por isso e a gente vai continuar sempre aprendendo, né? Uma das coisas que eu acho que a internet trouxe foi esse facilitador, né? O facilitador da informação. Hoje temos muita informação, então a informação que você precisar você pode buscar. Não era assim nos dias de Calvino, não era assim nos dias de Lutero, não era assim no Brasil 30 anos atrás. 30 anos atrás não, minto. Quando a internet quando estourou as lan houses foi por volta de 2003, 2004. 2003, 2004, eu tinha aí meus 12 anos de idade. Antes disso, acesso à informação era muito, muito escasso. Você queria buscar alguma coisa. Não, hoje, você fala, eu quero um livro, eu quero um tempo. Você vai lá, você baixa 10 livros, 4 teses em 6 línguas diferentes. Não era assim com Lutero, com Calvino. O estudo do grego tinha acabado de ser renovado, né? Lutero ele não estudava grego. Né? Pegamos aí a primeira tradução de John Wycliffe. A tradução dele foi feita à base do latim, não do grego. Por quê? Porque ele dominava o latim, não o grego. O grego ele passa a ser reavivado junto com a reforma. Daí a importância do Novo Testamento grego. É a minha opinião, tá, gente? Fica aí esse vídeo pra vocês aí.
Fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos e até o próximo